Bom, creio que já estou ao vivo, sou sempre meio inepto com essas coisas. Vamos tratar nesta aula ao vivo de hoje do Timeu de Platão. Antes, uma correção. Disse ao final da outra aula ao vivo que a sugestão de que comentasse o Timeu havia sido de Lucas Henrique. Não foi, foi de Gabriel Arruda, mediante Lucas Henrique. Lucas me sugeriu o Teteto. Vou atendê-lo. Pretendo comentar todos os grandes diálogos platônicos, todos, sem falta, sem exceção. Apenas, talvez, a próxima aula ao vivo só seja em novembro, porque como começo minhas viagens de outubro no dia 11, certamente estarei às voltas com os preparativos de viagem, com gravações da escola tomista, etc. Então, provavelmente, o comentário sobre Teteto ficará para novembro. E depois prosseguimos sempre que possível, até que esgotemos os diálogos platônicos mais importantes. Também gravarei para certo site, que depois vocês verão, divulgarei, uma aula de 1 hora sobre as 5 vias de São Tomás. Né? É uma antecipação do que direi, claro que resumida em 1 hora, uma antecipação do que direi na escola tomista. Bom, comecemos. O Timeu, repita-se, é um dos mais importantes diálogos platônicos. Santo Tomás pretendeu comentá-lo, infelizmente não o fez. Então, teremos de contentar-nos com este pobre comentário que farei aqui. É uma lástima que Santo Tomás não o tenha feito. Mas atente-se, sempre digo aristotelismo, tomismo, Santo Tomás era aristotélico e tal, mas na verdade, o tomismo, do ângulo filosófico, mas mesmo em sua teologia sagrada, é uma síntese perfeitíssima, elevadíssima, da doutrina aristotélica da substância e da metafísica platônica da participação. Esta síntese é o alicerce filosófico, metafísico da doutrina tomista, mesmo, repita-se, mesmo na teologia sagrada. Pois bem, parece que ele apreciava Santo Tomás muito Timeu, mas, com efeito, ele é de autenticidade inegável, né? Muitos o referem, como Aristóteles mesmo, por exemplo. Né? E quase com certeza, muito provavelmente, ele foi escrito imediatamente à República e antes do Filebo e das leis. Né? A razão de que sabemos ou presumimos que tenha sido escrito o diálogo Timeu logo após a República é dada por Sócrates, a personagem Sócrates, logo no início do próprio Timeu. Né? Ele diz, com efeito, que esta discussão, este diálogo que se daria entre 4 personagens é continuação do anterior, em que se tratou o estado ideal. Né? Ademais, parece que o Timeu foi escrito com um intuito principal: dar fundamento cosmológico ao estado ideal. Porque se o estado ideal o é porque é composto de homens, que faz parte, sua criação, faz parte da cosmologia geral. Né? Então, é um desdobramento natural da República, o Timeu platônico. Pois bem, quais são as personagens, as 4 personagens deste diálogo? Antes de tudo, Sócrates.
mas Sócrates já tem uma participação diminuída, o que é um traço característico dos últimos diálogos platônicos, dos diálogos da maturidade. Não é? Há também Crítias e há Hermócrates, mas a personagem principal é a que dá título à obra. Muito bem. Uma vez mais, suscita-se, como em todas as obras, praticamente, de todos os diálogos platônicos, a questão de si. A cosmologia do Timeu é literal, deve entender-se literalmente literalmente ou alegoricamente. As opiniões divergem desde sempre. Aristóteles optava pela literalidade. Né? Xenócrates, que foi o sucessor de Platão na academia, apostava na alegoria, no alegorismo do Timeu. O fato é que, seja de um modo ou de outro, nunca se resolverá isso cabalmente. O fato é que, de um modo ou de outro, repita-se o que eu já disse na primeira aula ao vivo, ao tratar o Crátilo, ao comentar o Crátilo. A linguagem filosófica deve evitar toda e qualquer alegoria, toda e qualquer metáfora, deve, mais que isso, toda e qualquer beleza retórica ou poética, deve evitar tudo isto em prol de que seja uma radiografia da questão. Mas esta perfeição só se alcançará na escolástica e, em particular, com Santo Tomás de Aquino, com suas questões disputadas, que são verdadeiras radiografias do problema que se discute. Pois bem, Santo Tomás insistia que o grande problema de Platão, antes de tudo, era este. Ou seja, não sabemos perfeitamente nunca, cabalmente nunca, se o que ele o diz literalmente ou se o diz metaforicamente, por analogia de proporção imprópria, digo tecnicamente. Pois bem, mas o fato é que o próprio diálogo enseja essa dificuldade. Né? Assim, eu estava falando das 4 personagens e não falei da principal, que é Timeu, que é um político e um homem que alcançou o mais alto saber. O mais alto saber. Né? Não se sabe exatamente quem é. Ele é de Lócride, né? Ele não é de Atenas. Ele é um estrangeiro. Né? Mas tá. Não, dentro de uma hora é impossível entrar em questões críticas textuais. O fato é que o próprio diálogo diz que o que se trata, o sujeito desse diálogo, o sujeito é pouco mais ou menos o assunto, a matéria que se trata em certa obra. Pois bem, o sujeito deste diálogo tem 3 problemas. Primeiro, a dificuldade intrínseca, sua própria dificuldade. Segundo, a dificuldade de expressá-lo. E terceiro, a inépcia dos leitores, da maioria dos leitores da obra escrita, para captá-lo. Ora, tudo isso é a maneira que sempre encontrava Platão para remeter ao que Giovanni Reale, por uma nova interpretação de Platão, chama as doutrinas não escritas de Platão. As doutrinas esotéricas do interior da academia, tão somente. Né? Platão ainda era caudatário de Sócrates na desconfiança da escrita para expressar os mais altos e complexos problemas filosóficos. Espero que a transmissão esteja dando-se. Hein? Bom, então vamos. Depois da introdução socrática, que situa exatamente o Timeu como uma continuação e fundamento cosmológico da República, né? Depois de Sócrates, já entra Timeu. Né? E ele vai falar dos
3 princípios da criação do mundo. Ou seja, contra Aristóteles, havia dito Platão que o mundo foi criado, certo? Naturalmente, quando ele usa a criação do mundo, ele não usa em sentido mais perfeito esta palavra. Porque, como verá, havia coisas anteriores à criação do mundo. Ora, a criação do mundo por Deus é feita de nada. Isto nem Aristóteles não alcançou a criação, e Platão alcançou uma espécie de plasmação. O Deus que cria o mundo, o demiurgo, como veremos, na verdade plasma o mundo. Ele não o cria. Mas tá, usemos a terminologia do próprio Platão, imprecisa que seja, por imprecisa que seja. Há 3 princípios da criação. O modelo eterno, ou seja, isto no âmbito do ser eterno, certo? O modelo eterno. O modelo eterno são as ideias, é o mundo das ideias. É o mundo das ideias. O segundo princípio é o mundo sensível, ou seja, o mundo do devir, o mundo do vir a ser. E o terceiro princípio é o demiurgo ou causa deste devir, deste mundo sensível. O demiurgo é o plasmador do mundo sensível, olhando para as ideias, tendo-as por modelos ou paradigmas. Demiurgo, o Deus platônico. Alguns querem dizer que é pura metáfora, mas o Deus platônico, né, olhando para o modelo das ideias, para o paradigma, plasma o mundo. Plasma o mundo. De que modo? Já o veremos. Então, curiosamente, já se ponha que o Deus platônico, que seria o ente máximo, naturalmente, porque plasmou todo o mais, é, na verdade, inferior às ideias em que ele se baseia em modelos para plasmar o mundo. A solução para essa dicotomia já a darão os doutores católicos, cristãos, e, em particular, Santo Agostinho, o que repetirá depois várias vezes Santo Tomás, por exemplo, na Suma contra os Gentios. As ideias que Platão dizia ser superiores ao Deus que plasma o mundo são as ideias da mente do mesmo Deus que cria o mundo. Ao transferir as ideias platônicas do hiperurânio ou sobrecéu para a mente de Deus, estava salva a doutrina platônica. É assim que Santo Agostinho a salva, e mais ainda Santo Tomás de Aquino. Claro, Santo Agostinho não conseguiu livrar-se de alguns problemas do platonismo, né? Mas não chegou a incorrer em nenhuma heresia, óbvio. Dizia Santo Tomás que Agostinho havia levado seu platonismo até os limites que lhe permitia a fé. Pois bem, essa é a solução católica para a dicotomia platônica, né? Que é uma dicotomia terrível. Na verdade, é uma aporia, é um beco sem saída, porque como o Deus que é superior é inferior às ideias em que ele se baseia. Depois, se ele é inferior, ele é eterno. Mas por que é inferior às ideias? Quem o criou? Nada disso é explicado, são aporias platônicas. Mas a noção, ainda que imperfeita, de criação é o que fará os primeiros doutores da Igreja amar tanto ao divino Platão, como alguns o diziam. Ou seja, seu Deus tinha vontade própria, bondade, criou o mundo por vontade libérrima, era bom, e o mundo espelha a sua vontade, era sumamente inteligente, ora, e
plasmou o mundo, algo próximo da criação do mundo. Foi isso o que atraiu em Platão aos primeiros grandes doutores da Igreja. Não conheciam a obra aristotélica e ainda não tinham condições de fazer a síntese genial que vai fazer Santo Tomás. Né? Esta síntese, a síntese entre a doutrina aristotélica da substância e a doutrina platônica, a metafísica platônica da participação, é um dos eixos principais em torno dos quais gira a escola tomista. Isto só se verá claramente, de modo óbvio, lá pelo terceiro ano. Mas os alunos já estão sendo, entre aspas, contagiados, contaminados com as sementes que lhe permitirão compreender que este é o eixo da grande doutrina de todos os tempos, que é o tomismo. Pois bem, então repitam-se os três princípios da criação, entre aspas, ou melhor, da plasmação. O modelo eterno, que são as ideias, é o ser eterno, né? O mundo sensível, que é o mundo do devir, do vir a ser, lembrem-se de Heráclito, tá certo? E o demiurgo. Mas vejam a aporia. O modelo eterno é tão eterno como o demiurgo ou não? Demiurgo lhe é coeterno às ideias platônicas que estão no hiperurânio, incluindo a ideia superior a todas, que é a ideia do uno bem? Dificuldades. Pois bem. Prossegue Timeu e vai falar da criação, ou melhor, da plasmação dos viventes eternos. Não é muito clara esta passagem para mim, confesso-lhes. Quem são os viventes eternos? Não me está claro. Então, salto exigiria um tempo que não tenho aqui. Mas depois de falar, Timeu, da criação dos viventes eternos, fala da criação do mundo. E primeiro da criação do corpo do mundo e depois da criação da alma do mundo. Para ele, como se verá, o mundo é um vivente, com alma racional. Aqui começa a cair um pouco a qualidade da metafísica platônica. Como sempre digo, Platão foi um gênio metafísico, mas, por mal lógico, ao contrário de Aristóteles, incorreu em absurdidades que não são muito dignas de sua mesma genialidade metafísica. Mas, vamos lá. Para ele, o mundo, que é um vivente perfeito e dotado de razão, tem o corpo. Este vivente perfeito e dotado de razão é uma imagem do hiperurânio, é uma imagem do ser perpétuo, é uma imagem do modelo eterno das coisas. Né? Este corpo do mundo, entenda-se aqui o universo, né? Ele é único, o universo é único. Grande acerto de Platão. O universo não pode ser senão único. O próprio nome diz. Se houvesse vários mundos, eles estariam todos em um só universo. O universo é tudo quanto existe material, sensivelmente, como ente móvel. Bom, ele é único e constituído pelos 4 elementos dos gregos: água, terra, fogo e ar. Temos aí um problema que não é só de Platão, mas também o será de Aristóteles, o será de Agostinho, o será de Santo Tomás de Aquino. Ou seja, a doutrina dos 4 elementos caducou. Caducou não completamente. Hoje sabemos pela tabela periódica que são 106 ou 108 elementos. Há 106 ou 108 elementos. Não que tenha caducado completamente a doutrina dos 4 elementos. Eles sobrevivem nos 4 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma. A isso corresponde terra, água, ar e fogo. Mas essa é uma discussão
que remeto à parte, ao ponto da física na escola tomista e a meu livro da necessidade da física aristotélico-tomista. Se Deus quiser, sai proximamente. Mas mais, este corpo é feito com uma proporcionalidade perfeita desses 4 elementos. Trata-se de uma perfeição proporcional. E é esférico. O corpo do universo é esférico para Platão no Timeu, e, aliás, ele nunca mudou disso. Na verdade, este é um reflexo da esfericidade do ente parmenidiano, de Parmênides. Né? A esfera, com efeito, é a figura geométrica perfeita. Mas o fato é, e o tratarei em meu livro sobre física e na escola tomista, o mundo não pode, o universo não pode ter figura esférica, de modo algum. Em verdade, ele não pode ter figura, pelo menos no sentido que conhecemos. Os limites do universo, se ele fosse esférico, ele se limitaria, ele seria fronteiriço a outra coisa. Pensem numa esfera, ela é fronteiriça a outra coisa, ao espaço ou a outra coisa. Mas fora do universo, acabamos de dizer, não há nada. Este é um problema da metafísica antiga, né? Santo Tomás não incorreu neste problema, ele não tocou neste problema. É da metafísica antiga. Disse que o universo é único, só há um universo, e faz-se que ele seja esférico. Para ser esférico, sua superfície tem de colidir com a superfície de outra coisa. Mas, na verdade, o universo, direi isso no livro de física e na escola tomista, o universo não pode ser como uma parede extensa, cujos pontos terminem linhas perpendiculares em fronteira com o nada. Porque no nada não cabem diferenças. Repita-se a fórmula. O universo corpóreo, o universo sensível, o universo móvel, ele não pode terminar numa parede extensa cujos pontos terminem, por sua vez, linhas perpendiculares que façam como que fronteira com nada, porque o nada não admite diferenças. Cada um desses pontos que constituem o fim do universo tem de ser, na verdade, nenhum ponto. Assunto arduíssimo, remeto-os a meu texto e, sobretudo, a escola tomista, onde o tratarei profundamente. Assunto muito árduo, mas que é a única solução para as aporias que incorreram os filósofos e teólogos ao tratar da figura do universo. Bom, plasmado, criado a alma do mundo, o corpo do mundo, passa o demiurgo a plasmar a alma do mundo. Lembrem-se que, para Platão, o mundo é um vivente com razão, perfeito. Uma imagem do ente inteligível, uma imagem do mundo das ideias. Pois bem, a alma do mundo, segundo Timeu, é constituído do mesmo e do outro. Digamos, a dialética, entre aspas, entre o mesmo e o outro, e é nesta relação entre o mesmo e o outro que o demiurgo plasma a alma do mundo. Então, a alma do mundo é dividida num círculo do mesmo, que é a esfera das estrelas fixas. Né? Aristóteles dirá algo completamente diferente, mas manterá as esferas celestes. Doutrina cosmológica
sustentada ainda por Santo Tomás, mas hoje completamente caduca. Explicá-lo-ei, volto a dizer, no referido livro e na escola tomista com muita detença. Mas, então, ela é dividida num círculo do mesmo e num círculo do outro, que, por sua vez, se divide em 7 círculos interiores, né? Desiguais. São desiguais, mas movem-se com ordem, ordenadamente. É difícil entendê-lo, neste breve, a relação entre o mesmo e o outro e sua divisão em círculos, né? O círculo do mesmo e o círculo do outro, que se divide, por sua vez, em 7 círculos interiores desiguais, mas que se ordenam em seu movimento de modo perfeito. Seu movimento é ordenado perfeitamente, apesar de desigualmente. A caducidade de doutrinas como esta, né, faz com que seja difícil explicá-la e até compreendê-la, mas não importa. No espaço que tenho aqui, importa agora passar. Pois bem, ao unir a alma e o corpo, aliás, no Timeu ele primeiro fala-se primeiro da plasmação do corpo e depois da alma. Isso não quer dizer que, para Platão, tenha sido cronologicamente assim. Ou seja, muito provavelmente, a alma, que tem anterioridade ontológica, também há de ter tido anterioridade cronológica, mas não importa muito. O que importa é que, ao juntar a alma e o corpo do mundo, cria o demiurgo o tempo. E agora temos uma pérola platônica que me permite dizer que ele era um gênio metafísico. Para ele, o tempo é a imagem móvel da eternidade. Isso é belíssimo, né? Ainda que impreciso, né? É um dos ápices da metafísica platônica, da cosmologia platônica, melhor dizendo, é que o tempo é a imagem móvel da eternidade, né? Boécio vai precisar a definição de eternidade, né? Coisa que Platão ainda não fora capaz, nem Aristóteles, né? A eternidade, dirá Boécio, definição que assumirá Santo Tomás, é a posse perfeita e simultânea. Veja, está aí a simultaneidade. É a posse perfeita e simultânea de uma vida interminável. Esta é a grande definição de Boécio. Mas não contradiz que o tempo que o demiurgo teria criado, segundo Platão, para unir a alma e o corpo do mundo, não seja uma imagem móvel da eternidade. Platão, em outras passagens, dirá o seguinte: a procriação das espécies é uma tentativa de perpetuação, de perpetuar-se eternamente. Outra definição rica em possibilidades, ainda que imperfeita quanto à sua formulação. Pois bem, é óbvio que o mundo não é um ente vivente, muito menos racional e muito menos composto de corpo e alma. Não o é, óbvio. E isso já o sabia Aristóteles logo a seguir. Logo a seguir, Aristóteles não embarca nessa consideração platônica. Pois bem, mais uma vez, tenho de correr um pouco. Depois vem a criação dos restantes seres divinos, que são os planetas. Os planetas. O último dos quais é a Terra. Isso provavelmente foi assim mesmo. Não contradiz o relato genésico, o relato do Gênesis, né? A Terra é o último. Eu, particularmente, sou da opinião que considero a mais provável
que a Terra seja o centro do universo, não um centro imóvel. Atenção, a Terra ocupa de algum modo o centro geométrico do universo. É muito provável que assim o seja. Ela é móvel, ela tem movimento de rotação e translação, mas em seu mesmo movimento é muito difícil determinar um centro de algo em que tudo se move. É muito difícil, obviamente. E a certeza de que há um centro e de que este centro é a Terra só poderia dar-se se eu pudesse ver o conjunto do universo de cima, coisa impossível, nenhum de nós o faz. Mas vários físicos atuais, não católicos, começam a afirmar a probabilidade muito grande de que a Terra seja de fato o centro do universo. Então a Terra é o último para Timeu, para Platão, né? Criadas, então, estes deuses, que são os planetas, incluída a Terra, né? São deuses, estamos em pleno politeísmo, passa o demiurgo a criar os deuses gregos mitológicos. Eis a dificuldade do texto platônico. Não se sabe se ele o afirma como metáfora, como mito, né? Lembre-se que Platão é o autor dessa brilhante frase. Como não temos um Deus que nos revele essas coisas complicadas, cosmológicas, etc. E tal, como não há um Deus que nos faça uma revelação, para de modo que pudéssemos sulcar o mar tempestuoso desta vida, desta existência, com segurança, então temos de agarrar-nos à opinião dos antigos, aos mitos. Sejam mitos antigos, sejam mitos criados pelo próprio Platão. Veja que estamos na fronteira entre o alegórico e o científico. É impossível saber se quando diz Platão que o demiurgo criou os deuses mitológicos, se ele o acha que o fez, de fato. E, de fato, no Timeu, ele não dá razões filosóficas, ele simplesmente dá a palavra aos poetas. Mas lembremos que no diálogo anterior e em diálogo posterior, ele exilará da República os poetas. Logo, eis outra aporia. Confia-se ou não confia-se nos poetas? Dirá Aristóteles, na Metafísica, que os poetas mentem muito. Estamos diante dos problemas que inspiram, que suscitam a maneira platônica de expor sua doutrina. Bom, vem, enfim, a importantíssima criação do homem. Né? Mas a criação do homem não foi feita, a plasmação não é obra do demiurgo, senão que ele delega a deuses inferiores a tarefa de plasmar o homem, menos em uma coisa. A razão humana plasmou-a o demiurgo ele mesmo. Porque é a parte mais importante do homem, plasmou-a, é aquela que é uma espécie de imagem do modelo eterno das ideias, do ser eterno e perpétuo, criou a ele mesmo. Mas o restante do homem entregou o demiurgo a deuses inferiores. Esta ideia de que deuses inferiores criaram algo herdá-la o neoplatonismo plotiniano e algumas heresias cristãs. A ideia, de um modo geral, de que Deus macularia sua nobreza
se criasse coisas tão inferiores como o homem e outras coisas. O neoplatonismo, nas Enéides de Plotino, mostrará isso. Não é o Deus superior o que cria a coisa inferior, senão que vai, por delegação. Né? Isso vai influir na doutrina do intelecto separado, que é de origem greco-árabe. Né? Começa um pouco no âmbito do próprio aristotelismo pós-Cristo, né? Mas é rematada pelas doutrinas de Avicena e de Averroes, em Averroes mais gravemente que em Avicena. Mas ambos falam de um intelecto separado. Haveria um intelecto separado, um anjo, uma substância separada que seria comum a todos os homens. Isso é herético, isso é horrível, não tem fundamento filosófico, mas tem fundamento remoto na delegação que faz o demiurgo aos deuses inferiores para que criassem o corpo do homem. E a alma do homem excluída sua alma superior, que é a racional ou intelectiva. A alma humana foi criada com o resto, segundo Timeu, da substância com que se criou a alma do mundo. Vejam, há em Platão a ideia, depois sustentada hereticamente, ou quase isso, mesmo em meios cristãos, de que tudo tem, de algum modo, certa matéria. A substância está entendida aqui como certa matéria, como algo, ainda que sutil, sensível. Isto não é claro em Platão, ele não é claro nisso. E, pelo que sei, nem Giovanni Reale o deslindou perfeitamente por uma nova interpretação de Platão. Mas, diz Timeu, que a alma do homem é feita com restos da substância de que se plasmou a alma do mundo. Pois bem, para Platão, na verdade, o homem, isso não é muito claro, mas parece que para Platão há 3 almas no homem. Né? É uma multiplicidade de formas, né? Coisa que se repetirá de outro modo, mutatis mutandis, no âmbito do cristianismo, e contra o qual se bateu grandemente Santo Tomás, que é a multiplicidade das formas. Esse é um dos cavalos de batalha do tomismo, contra a multiplicidade das formas numa mesma substância. Pois bem, vocês estão ouvindo, é um gato miando aqui. Eu não posso levantar-me para tirar o gato, então continuemos a aula com miados. As 3 almas humanas, né? Uma é a intelectiva, a racional, outra é a irascível e a outra a concupiscível. Lembremos que na República os filósofos correspondem à alma irascível. Os guerreiros, a alma intelectiva. Os guerreiros, a alma irascível. E os comerciantes, trabalhadores em geral, a alma concupiscível. Né? Lembremos que, para Platão, o Estado é uma espécie de ampliação da alma humana. Pois bem, para Platão, ele quase acerta numa coisa. Ele diz que cada uma destas almas, ou parte de alma, na verdade, nós sabemos hoje que é uma só alma, com diversas potências, né? Mas para ele ainda estava ambíguo se eram partes ou várias almas. Tanto que ele diz que após a morte só sobrevive a alma superior, não a alma superior. Hoje nós sabemos que sobrevive a alma inteira, conquanto as potências inferiores
fiquem, enquanto está separada do corpo, apenas em sua raiz, sem funcionar. Assunto dificilíssimo que remeto para a escola tomista. Pois bem, para ele, a alma especializava partes do corpo para cumprir suas diversas funções. Assim, a parte concupiscível se localizaria no ventre, a irascível no tórax, o coração, e a intelectiva no cérebro. Pois bem, isto é errado. Né? É claro que a alma humana especializa órgãos para suas diversas potências. Isso é óbvio, nisso estava correto, Platão. Mas, sobretudo, a parte intelectiva no homem, exatamente porque ela sobrevive ao corpo, coisa que, conquanto Platão concordasse, a alma sobrevive ao corpo, a morte do corpo, ele não alcançou isso. O problema é que a nossa operação intelectual em si, conquanto dependa das imagens sensíveis para abstrair as chamadas espécies inteligíveis, ela não é corpórea. Nós, quando dizemos assim, pensei algo, pomos a mão aqui, porque a alma humana, a parte intelectiva, né, está em constante interação com o cérebro, com as imagens sensíveis. Mas as imagens intelectivas, elas são inteligíveis. Elas não são sensíveis. E se são inteligíveis, não podem dar-se no corpo. Então, a melhor maneira de fazer o sinal é defina o homem aqui, acima do corpo. Né? Seria a imagem mais sugestiva. Mas, como gosto de dizer, uma das pré-condições para que cresçamos no aprendizado da filosofia, da metafísica, da teologia, é abandonar progressivamente as imagens. Progressivamente. Né? E trabalhar no campo da pura abstração. Pensar no campo da pura abstração. Mas, aí está. Mas Platão não se contentava com isso e dava fins para o homem. Né? Ele, de início, em seus diálogos iniciais, né, mais ou menos iniciais, não nos primeiros, ele parece acertar na mosca. Né? Ele diz que aquele homem que não viveu uma vida contemplativa, de quê? A vida contemplativa das ideias, para ele. Não viveu uma vida contemplativa e viveu carnalmente, desonestamente, etc., etc., vai para o tártaro eterno. Parece o inferno nosso. Os que, porém, tiveram uma vida contemplativa vão para a ilha dos bem-aventurados. Veja, o próprio fato de falar em ilha já indica que, para Platão, a alma tinha algo de material. Se é que não se trata de mera alegoria. É a ilha dos bem-aventurados. Mas há algo intermédio, aquele que não levaram uma vida exatamente contemplativa, mas não totalmente carnal. Estes iam para o Tártaro também, mas depois de certo tempo eram expulsos e cairiam na ilha dos bem-aventurados. Isso parece-se com o purgatório. Mas logo depois ele se complica enormemente e vai dizer que mesmo as almas que alcançarem outros livros, por exemplo, já na República, as almas, o mito de se não me engano, o mito de segundo ele, as almas, depois de certo ciclo, não me lembro de quantos mil anos, ainda que sejam as almas bem-aventuradas, voltam a encarnar-se e recomeça o ciclo. Né? Isto é gnóstico, isso se deve provavelmente à sua filiação, digamos assim, à sua afeição às doutrinas gnósticas, órficas ou pitagóricas. Né? Não se tem certeza, mas isso é absurdo. Seja como for, para Platão a alma preexiste ao corpo, o que é um outro absurdo. Nós sabemos perfeitamente que Deus infunde a alma no zigoto, isso sabemos hoje, no zigoto, assim que se dão as condições materiais.
né? Forma-se o zigoto com a infusão da alma humana. É aí que Deus, a única coisa que Deus cria depois da criação do mundo, durante os 7 dias, ou seja, quantos dias foram, a única coisa nova que ele cria é cada alma humana. É a única maneira de entender isso corretamente. Claro que o sabemos também por revelação, que a alma não preexiste ao corpo, mas cientificamente hoje pode mostrar-se, provar-se cientificamente, que a alma é infundida, não laboratorialmente. Hoje, infelizmente, por causa das ciências chamadas modernas, entende-se prova científica como prova laboratorial. Não é verdade. A prova laboratorial é que não, o mais das vezes não tem a menor consistência, não indica necessidade. A prova que dou aqui é uma prova filosófica. Pois bem, mas, dizia ele, a alma, então, já a partir do mito de Hera, começa a transmigração da alma. Este é um fundamento remoto do espiritismo moderno. Né? Um fundamento remoto. Mas tampouco começa em Aristóteles. Está nos órficos, está em doutrinas hindus, né? Hindus. É antigo. Essa transmissão. Isso é uma deformação clara da sabedoria de que eram dotados Adão e Eva. A transmigração. Mas vejam o curioso. Dizia Platão e o Timeu, no Timeu também, que se a alma não teve, vejam, abandonou-se aquele esquema que se aproximava do esquema revelado, né, de céu, inferno e purgatório. Era uma opinião, mera opinião. Ele não teve contato definitivamente com o povo judeu. Assim como Aristóteles tampouco teve contato. Então é uma mera opinião, mas uma opinião de bom senso. De bom senso. Né? Inferno, céu e purgatório. Ele quase chega lá, mas depois, já no mito de Hera e outros, ele cai na transmigração. Então já não se trata de um destino eterno do homem. Trata-se de um ciclo transmigratório que se chama metempsicose. Então, diz ele, perdoem-me as mulheres que me assistem, que se o homem teve uma vida não contemplativa, volta em graus cada vez inferiores de entidade. Então, o homem tem uma vida não contemplativa, uma vida carnal, volta uma primeira vez em corpo de mulher. Bom, isso é um problema de Platão, entre Platão e vocês. Não satisfeito com isso, ou seja, se como mulher teve uma vida, né, ele volta, como era mesmo, como pássaro, depois como quadrúpede, depois como réptil, depois como verme, depois como peixe e, finalmente, como molusco. Veja, estamos beirando a absurdidade total. Mas o fato é que nunca Platão resolveu perfeitamente aquilo que Aristóteles resolverá. A alma e o corpo humano são dois coprincípios que se requerem até certo ponto. Conquanto a alma, isso só se saberá, Aristóteles tampouco foi capaz de chegar aí, só depois com o cristianismo é que se sabe que a alma não só sobrevive ao corpo, como dizia Aristóteles, mas funcionaria mal se não fosse o influxo das ideias angélicas e divinas. Porque a alma humana é feita para, como coprincípio, estar junto a seu corpo. Daí que a grande promessa de Cristo seja a beatitude, com o corpo ressurreto, né, a reunificação do original de corpo e alma na beatitude eterna. Pois bem, mas para Platão, quando a alma cai no corpo,
num corpo, veja que dicotomia absurda, ela, de algum modo, vai ser o fundamento da dicotomia mecanicista de Descartes, ou de Malebranche, ou de todos os que se seguem. Claro, Platão não é pobre, nunca vai ser pobre, nunca vai padecer a indigência de um Descartes ou de um Malebranche. Nunca. Mas, de certa forma, podemos apontá-lo como uma raiz remota quanto a isso. Mas, tanto é que Platão diz que por alguma, isso ele não diz agora neste diálogo, mas por alguma culpa original, que não se sabe qual foi, nunca se esclarece isso, a alma é lançada no corpo pelo demiurgo. E quando se une ao corpo, tem uma como convulsão. E nesta convulsão, agora unamos os diversos diálogos na medida do possível, nesta convulsão, ela esquece o que ela já conhecia das ideias. Daí, o caráter ascensional, erótico, está no banquete, da ascensão do homem até o reconhecimento de algo que ele havia esquecido ao unir-se em convulsão ao corpo, que são as ideias que ele deve contemplar. Esta é a tarefa do filósofo. Nada disso está demasiado claro, está definitivamente claro em Platão. Faz-se o possível ao explicar-se sua doutrina. Depois, no diálogo, no próprio Timeu, vão se dando caracteres, aspectos detalhes mais concretos de como tudo se fez. Mas, sobretudo, eis uma correspondência entre o Timeu e a República. A República começa por dar as formas boas de regime político, para bem mais adiante tratar de suas corrupções. E isto vai ter uma fortuna maior ainda em Aristóteles, com sua tripla forma de regime, monarquia, aristocracia e polícia, dizemos-lo em latim, e suas corrupções, tirania, oligarquia e democracia. Pois bem, isto tem origem ali. Mas assim como a República, o diálogo à República, mostra primeiro as formas, a forma ideal de República, para depois mostrar suas corrupções, assim também o Timeu, cujo fim é dar o fundamento físico, cosmológico para a República ideal, físico, cosmológico, que termina no homem, assim também ele vai tratar da decadência, da degenerescência humana, tanto no corpo como na alma. Quanto à alma, a cura é a contemplação, é a reminiscência das ideias. Pois bem, creio que posso parar por aqui hoje. Espero ter sido de alguma valia, apesar da imensa dificuldade de expor esse grande e belo diálogo, mas tão complexo, tão debatido entre os especialistas, tão debatido entre os filósofos. Espero ter lhe sido de ajuda quanto a isso, quanto a este diálogo. O próximo, para atender ao meu querido amigo Lucas Henrique, é o Teeteto, mas insisto que só o farei, muito provavelmente, em novembro, após a volta de meu giro de outubro pelo país, dando palestras, divulgando a Escola Atomista e outras coisas que tais. Muito obrigado, até uma próxima aula ao vivo.